tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma aulinha, tá? Hoje nós vamos falar especificamente, tá, da BNCC da Educação Infantil. Vamos ver o que tem na BNCC da Educação Infantil falando sobre a literatura, tá? A importância de se ler. Então vamos lá. A escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas, cotidianas, com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna, que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Então, mesmo com a criança, né, bebê, é muito importante esse trabalho de escuta, de fala. Por quê? Porque tudo isso vai desenvolver na criança a sua oralidade, a sua escuta e assim, progressivamente, as questões da imaginação, do pensamento, tudo isso vai sendo construído através deste exemplo que a criança vai tendo. Então, na educação infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo, e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. Então, mesmo antes da criança começar a ler, começar a escrever, é muito importante esse processo de comunicação, porque a oralidade é um passo inicial para que a criança possa conhecer as palavras e, posteriormente, aprenda a escrever e a ler. Então, falar e ouvir é muito importante. A criança ouvir uma história e ela recontar essa história. Tudo isso faz parte ali do trabalho do professor da educação infantil, para que essa criança vá se desenvolvendo e se reconhecendo como pertencente a um grupo social. Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita, o que é muito importante. Nós, como professores, vocês, como futuras professoras, tem que instigar essa curiosidade da criança pela escrita, pela leitura. De que forma? Possibilitando que ela tenha contato com esses meios, contato com livros, mesmo antes de saber ler, como a gente já falou anteriormente, tá? O professor fazendo a leitura para ela e ela folhear um livro, ela sentir um livro, tudo isso é muito importante para que ela vá despertando esse interesse e essa curiosidade. Ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar ou no contexto escolar, que muitas vezes dentro da casa dela ela não tem todo esse contato comunitário escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, conhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Então, é a partir desse contato, não só o contato com o livro, mas o contato com o jornal, o contato com um panfleto, o contato com uma revista, com diferentes formas de escrita, para ela ir se familiarizando, tá? Na educação infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que a criança conhece e das curiosidades que deixa transparecer. Então, isso a gente vai usar sempre, né? Não só na educação infantil, mas também no ensino fundamental,
é parte do processo de ensino-aprendizagem, a gente sempre pegar aquilo que a criança já sabe, né, e contextualizar ali com o que ela vai aprender. Então, trazer coisas já do cotidiano dela para instigar essa curiosidade para o novo. Então, as experiências com a literatura infantil propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do seu conhecimento de mundo. Então, instigar a criança, desde pequena, a ter o prazer da leitura, o prazer de pegar um livro, o prazer de ler, né? Mesmo que ela ainda não esteja alfabetizada, o prazer de ouvir uma história, que alguém leia para ela, é muito importante, porque além de desenvolver o gosto pela leitura, também vai estimular a imaginação. Por isso, o trabalho dela recontar a história é muito interessante, porque ela vai pegar aquilo que ela ouviu e contar com as palavras dela, vai desenvolvendo a oralidade e também vai ampliando o seu conhecimento de mundo, porque a partir de leituras, lembra que eu falei? Não facilitar a leitura, usar palavras diferentes, palavras difíceis, porque dessa forma, essa criança vai enriquecendo o seu vocabulário e o seu conhecimento de mundo. Ela vai conhecendo coisas novas, palavras novas, conceitos novos com essa leitura que é feita. Então, além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis, olha toda essa variedade que a criança pode ter contato. Propicia a familiaridade com os livros, com diferentes gêneros de literatura. Então, não é só ficar lendo os contos, por exemplo, as histórias. É necessário que haja essa variedade, né? Que seja proporcionado essa variedade de opções, de gêneros para as crianças, tá? Fazer leituras diferentes, leituras de um poema, leituras de cordéis que são muito pouco utilizados aqui na nossa região e que são muito interessantes. Então, proporcionar que essas crianças conheçam essa variedade de gêneros que nós temos. A diferenciação entre ilustração e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e das formas corretas de manipulação do livro. Isso nós já falamos que é muito importante, a criança pegar o livro, saber folhear, saber que você começa a leitura, tá? De que forma que você vai ler, né? De que forma você vai abrir o livro, como é que inicia a leitura, né? A leitura ela vai iniciar da esquerda para a direita. Isso daqui são palavras, são letras, né? A linguagem escrita. Essa daqui são as imagens, os desenhos, as ilustrações. Nós também vamos fazer uma leitura dessas imagens. Criança, o que você está entendendo com essa imagem? O que você está vendo ali? O que aquela imagem, aquele bichinho está fazendo? Então, essa leitura de imagem também é muito importante, tá? Porque a criança, antes de ser alfabetizada, são as imagens que ela vai ler. Então, vamos pedir para que ela pegue e folheie o livro e, a partir das imagens, ela conte a história que ela está vendo ali. E depois mostrar como é a história que está ali escrita no texto e fazer esse paralelo com o que ela imaginou, com o que é a leitura real, o recontar essa história posteriormente. Então, tem diversas formas de trabalhar com a literatura, com a educação infantil. Então, nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita, que se revelam inicialmente em rabiscos e garatujas, que é o que nós falamos. Ela tem que ter esse contato para ela começar a desenvolver essa escrita. Então, primeiro vão ser os rabiscos, as garatujas, e posteriormente vão se constituindo, vão se construindo as letrinhas, depois as sílabas, as palavras. Então, é todo um processo que é necessário que haja um incentivo por parte da escola, dos professores, com uma variedade de literaturas para que ela possa ter contato.
Então, à medida que vão conhecendo as letras em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema de representação na língua. Então, como eu disse, é todo um processo que vai se construindo. Para isso, ela necessita ter essas influências positivas, esse estímulo para ela poder se desenvolver. Então, aqui nós temos a representação que tem no próprio, na própria BNCC, tá? Que é o campo de experiência, esse campo de experiência que nós estamos falando. Então, quais habilidades deverão ser desenvolvidas em cada idade e de acordo com esse campo de experiência, que é o que se enquadra. Cada campo de experiência vai se enquadrar, como nós falamos na disciplina anterior, o ano passado, vai se enquadrar em determinadas disciplinas ali do ensino fundamental. Então, por exemplo, aqui no campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, ele vai se enquadrar ali na língua portuguesa, né, com o trabalho com a leitura, a escrita. A gente tem um campo de experiência que vai se enquadrar com o ensino de artes, outro campo de experiência que vai se enquadrar na educação física, outro na história e geografia, outro nas ciências. Então, os campos de experiência, eles começam bem simples e depois vão se ramificando nas disciplinas, tá? Então, vamos lá. Quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para bebês de 0 a 1 ano, por exemplo? Seria o reconhecer quanto é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com que convivem, demonstrar interesses ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas, e já despertar esse interesse das crianças, logo bebês, né, de 0 a 1 ano e 6 meses. Então, é o instigar ele a leitura, ao ouvir histórias, ao ter o apreço pelos livros, tá? Demonstrar interesses ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto leitor, que é um modo de segurar o portador e de virar as páginas. Então, é aquilo que eu falei, é um modo de segurar o livro, de manejar o livro. Tudo isso a criança já vai aprendendo desde pequenininha. Então, reconhecer elementos das ilustrações de história, apontando-os a pedido do adulto leitor, imitar as variações de entonação e gestos realizados pelo adulto ao ler histórias e ao cantar. Então, o professor, ele é o modelador do aluno. Ele é que é o exemplo. Então, a forma de segurar o livro, a forma de ler, a entonação da leitura, a mudança da voz ao ler, ao fazer diferentes personagens, toda a questão gestual ao se contar uma história, tudo isso vai modelizando a forma que esse aluno vai ser, como ele vai ler futuramente, tá? Como ele vai contar histórias, né? Como ele vai fazer suas leituras. Aí nós temos aqui crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 8 meses. Então, dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões, são sempre uma evolução da outra, tá? Um degrauzinho acima que vai se subindo. Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos, demonstrar interesse e intenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e ao saber o que é o escrito, o que é o desenho, o que são palavras, o que são letras, o que são desenhos, e acompanhando com orientação do adulto leitor a direção da leitura, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, ele já irá acompanhando com o dedinho, tá? Mesmo que ele ainda não está alfabetizado, mas esse processo de acompanhar com o dedinho já vai indicando para ele qual é a direção, como ele deve posteriormente fazer essa leitura, como é esse processo.
Formular e responder perguntas sobre fatos de histórias narradas, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos, relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes e peças teatrais assistidos. Então, ele já vai reconhecendo a estrutura da história, quem são os personagens, tá? Quem é o personagem principal? Onde acontecia essa história? Qual era o cenário? E saber também recontar. O recontar é muito importante para o processo de criação, de imaginação, de memória, tá? Aí, crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita, a escrita espontânea, de fotos, desenhos e outras formas de expressão, inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos. Então, vocês veem que a brincadeira ela é muito importante em todo o processo de aprendizagem da criança. É brincando que muitas vezes ela vai aprender, né? Aqui, por exemplo, ela vai inventar brincadeiras cantadas. Então, nesse processo de inventar brincadeiras cantadas, ela vai criar ali poeminhas, vai criar canções. Então, todo esse processo, a criança, ela aprende na brincadeira. Então, brincar é muito importante no processo de aprendizagem da criança. A gente não pode esquecer disso, tá? Escolher e folhear livros procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas, recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os personagens e as estruturas da história, recontar histórias ouvidas para a produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba. Então, todo esse processo vai inserindo o aluno no mundo da literatura, no mundo da leitura. Nós temos, né, uma continuação aqui, então, voltando para os bebês. Comunicar. Agora vamos fazer uma leitura diferente. Antes eu li por colunas. Vamos fazer uma leitura agora, né? Eu vou fazer leitura em linhas, para a gente entender, visualizar bem essa evolução que há nessas habilidades, né? Nesse campo de experiência, como essas aprendizagens elas vão ficando mais aprimoradas conforme a idade vai aumentando. Então, comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbúcios, fala e outras formas de expressão. Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. Produzir suas próprias histórias orais e escritas e espontâneas em situações com funções sociais significativas. Então, se inicia ali simplesmente com a fala e vai se inserindo a escrita, o contar histórias e depois a escrita. Então, é todo um processo de evolução dessa criança. Aqui, agora. Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores, livros, revistas, gibis, jornal, cartaz, CD, tablet. Então, esse ato de manipular é muito importante. A criança, quando pequena, ela aprende ao tocar, tá? O tato é muito importante no processo de aprendizagem dela. Então, ela tem que ir lá, tem que pegar, tem que sentir, tá? Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais. Então, ela já reconheceu o que ela já manipulou anteriormente, já conheceu. Agora, onde se usa cada um? Para que serve cada um? Tá? Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo às estratégias de observação gráfica ou de leitura. Então, aí ela já vai ver do que pode se tratar aquele texto, de acordo com, por exemplo, eu peguei
um gibi, o que pode ter naquele gibi? Né? De quem está falando? A criança já conhece ali os personagens, então ela já vai ter esse contato maior, né, com esse material. Participar de situações de escrita de textos em diferentes gêneros textuais, poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios, manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais, além das histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápio, notícias. Então, vamos vendo que vai aumentando, vai ampliando o nível de conhecimento da criança. Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e ou para a própria leitura, partindo de seu repertório sobre esses textos com a recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações. Então, ela vai, como eu disse anteriormente, se ela pegar um gibizinho ali da Turma da Mônica, por exemplo, ela já vai conhecer os personagens, ela vai contar a história por meio do que ela está vendo, por meio das ilustrações. Agora, reconhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita. Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e ou sinais gráficos. Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos por meio de escrita espontânea. Então, é um manuseio de materiais que proporcionam a escrita. Então, pegar um giz, pegar um lápis, pegar uma caneta, pegar e já ir manuseando, desenhando, rabiscando. São a partir das garatujas que se inicia, né, o processo de escrita da criança. Então, ela precisa saber segurar o lápis, ela precisa saber manusear esses instrumentos, tá? E, posteriormente, já escrevendo as letrinhas do nome, depois as palavrinhas, tá? Até a constituição de frases, o que, né, é mais além. Então, meninas, por hoje é só. Ficamos por aqui. Tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Até a próxima aula. E se cuidem, tá? Lavem bem as mãos. Quem puder, fique em casa. Tchau, tchau.